take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of my Savior. Spirit, lead me where my trust is without borders. Let me walk upon the water wherever you would call me. Take me deep. Maravilha, glórias ao nosso Deus, que bom que a gente pode engrandecê-lo, adorá-lo. Que liberdade que você tem. A despeito dessa liberdade de louvar e adorar Jesus, uma música muito antiga, de uma banda que eu acompanhava, isso há muitos anos atrás. Eu conheci essa banda em 94, no Som, faz muito tempo. E ele tinha uma canção que no meio dessa canção, um trecho dela, tinha uma frase que ela falava assim, que ele ouviu um som um pouco alto para evangelizar o vizinho. E ele colocava algumas canções para evangelizar o vizinho. Esse era o trecho da música. Eu não sei se o meu vizinho fica chateado, mas eu uso essa técnica também, né, Maria Angélica? Nós dois lá, né? Eu coloco meu playlist lá, eu coloco no YouTube, eu deixo um som, vou trabalhar, vou fazer as coisas, fico ouvindo. E eu creio que esse tempo, essa dinâmica da gente viver assim, não só aqui, não cantar só aqui, não viver dinâmicas de louvor e adoração só aqui, mas em qualquer lugar, faz muita diferença. Essa semana, uma pessoa me procurando, ela me fez a seguinte pergunta, né? Talvez eu já tenha dito aqui para os irmãos. Ela me perguntou a seguinte situação: pastor, por que de vez em quando eu vou para a igreja e eu não sinto o que eu senti no outro domingo? Já se fez essa pergunta? Por que às vezes eu vou no domingo e sai de lá aleluiado, no outro domingo eu saio de lá. Não mexe, não sei, o que houve, pastor? Eu coloquei algumas variáveis, porque é uma questão muito pessoal, né? Mas eu coloquei algumas variáveis que de repente faz sentido para a gente. Obrigado, meu querido. Faz sentido para a gente pensar um pouquinho sobre. E uma das variáveis que a gente tem que entender, que a Bíblia nos diz, no livro de Gênesis, inclusive, capítulo 4, é que talvez a gente não sente, porque o culto não é algo para se sentir, é algo para se viver. Talvez a experiência que a gente tem, como a gente diz assim, nossa, eu fiquei arrepiado com aquela música, arrepiado com o culto, arrepiado com o que o pastor falou, arrepiado com o que o irmão falou, enfim, com o texto, a gente fica arrepiado com o vídeo, com uma frase que a gente lê, nossa. Mas a vida com Deus, ela não é feita só de arrepios, ela é feita de consciência, ela é feita de resultados das quais eu e você precisamos ter, de convicções da nossa vida. Porque se eu viver a despeito de sentir ou não sentir, dá a ideia de que o dia que eu não sinto, Deus não estava aqui. Entende? Mas Deus está aqui. Talvez o irmãozinho do seu lado foi transformado, se tornou mais parecido com Jesus, e você não. Mas uma outra consideração importante, que não tem a ver só com a sensibilidade, a experiência de sentir, de fazer com que o corpo reaja, mas o que faz bastante sentido também, para a gente ter um domingo maravilhoso no culto, é o que a gente vive na semana anterior. Por isso que eu coloquei essa canção, falei para vocês dela, a despeito da minha playlist, é porque se a gente não tem uma vida, durante a semana, de desejar estar com Deus no domingo, a gente não vai viver isso. É como um relacionamento, um namoro. Quando você marca de ver a namorada, à tarde, à noite, ou na sexta-feira vai sair com a namorada. Aí aquela semana toda você não se prepara, nossa, de novo, sexta-feira, e sair com a namorada, nossa.
Injeção de saco, né? De novo, ela vem com aquelas falação, e falar do cabelo. Você não se prepara para sexta-feira. Aí chega sexta-feira, além de ser um dia normal, ele começa a ser cansativo e o namoro vai ficando chato. Porque a gente não se prepara para chegar naquele tempo. Quando a Bíblia diz que o povo de Deus se preparava para encontrar com Ele, Ele vai dizer bem claramente na proposta do povo judeu, no Antigo Testamento, do Shabá, que eles começavam a se preparar para o sábado, na sexta-feira, depois das 18 horas, mais ou menos. Na prática é quando o sol se punha, eles começavam a se preparar para encontrar com o Pai no sábado. Ou seja, a preparação para estar na casa do Pai, como a gente faz aqui, ela não começa no domingo, para eles, umas 4 horas da tarde, quando você começa a se arrumar para vir. Ela começa na segunda, na terça, na quarta, vai para a quinta, para a sexta, tudo cheio de expectativas para que no domingo você venha. E o apóstolo não evangelista, vai dizer para nós na palavra de Jesus, quando ele conta a parábola do solo. Lembra dessa parábola? Os 4 tipos de solos. E ele fala que algumas pessoas são como um solo à beira do caminho. Ele fala que outro é um solo rochoso, outro fala é meio dos espinhos, e outro fala que é um solo bom. 4 tipos de solos. Na expectativa da maioria dos comentaristas sobre esse texto, em sua exegese, ele orienta a gente a entender que esses tipos de solos fazem parte da minha e da sua vida quando a gente ouve a palavra de Deus. Um exemplo disso, talvez eu e você chegamos hoje aqui como um solo à beira do caminho, ou seja, tudo que será dito, nada vai ser vivido. Vai entrar por um ouvido e sair pelo outro. Quando ele diz um solo rochoso, ele também vai dar a ideia de que alguns de nós aqui vão ouvir a palavra, mas como duro que nós somos, a gente vai falar, não concordei, não gostei. Solo duro. O problema é que, abre aspas, o duro a gente usa a arma mais profunda para bater, né? Então cuidado, porque os duros cada vez mais são... Deus gosta dos duros para bater. O outro tipo é o solo que os espinhos crescem e sufocam. Esse é o tipo do solo entre nós aqui que ouve a palavra, mas que ao sair daqui, algum irmãozinho, em algum lugar que ele vai, na roda de amigos, na escola, ou mesmo em casa, as pessoas vão dizer, não, para com isso, essa fé não vale nada. Isso que você está falando não tem nada a ver. E seremos soterrados por aquilo que a gente ouve dos outros. E aí aquilo que a gente tinha como semente, murcha e morre, não produz. Ou seja, aquilo que nós vivemos lá fora, na produção de que nós vivemos lá fora, como o solo que está sendo soterrado pelos espinhos, não consegue prevalecer até terça, quarta-feira. A gente ouve aqui, mas não vive, não produz, não pratica, e na semana a gente perde. E o quarto, último tipo de solo que Jesus fala, é o solo bom. É o solo que recebe a semente, e aquela semente cai num solo fértil, aquele solo tem toda a estrutura para produzir fruto, e aquela semente, de fato, faz o que ela tem que fazer, produz transformação. E aí vai trazendo mudança para a nossa vida. A pergunta para a gente pensar, antes de você abrir a sua Bíblia, no livro de João, que tipo de solo você é? Vou abrir um pouco mais, que tipo de solo você tem sido, a despeito da palavra? Evangelho de João, capítulo de número 20, se você puder. Nós não vamos falar sobre a série que nós finalizamos semana passada, quando falamos da última semana de Jesus, mas eu quero falar do que aconteceu depois de Jesus. Estou acompanhando, fazendo a minha leitura do Novo Testamento de novo, dos evangelhos todos juntos, e eu me deparei com o Evangelho de João, capítulo de número 20, e eu fiz alguns relatos aqui, porque quando eu li, e você talvez entenda comigo, semana passada nós falamos sobre o caminho de Emaús, os discípulos ali, livro de Lucas, capítulo 24, e me parece, me entenda, e vamos comigo nesse raciocínio,
Me parece que quando Jesus morreu, e ficou 3 dias para ressuscitar, e ressuscitou no primeiro dia, como diz as Sagradas Escrituras, parece que nesse intervalo, entre a morte e a ressurreição de Jesus, muita gente entrou em crise, correto? O caminho de Emaús é um dos exemplos disso, onde os 2 discípulos lá, indo embora, voltando para suas cidades, para seus afazeres, Jesus aparece e pergunta: por que vocês estão preocupados, angustiados, decepcionados? Eles dizem: você não soube o que aconteceu, o Jesus que veio e tal, que a gente achou que ele ia livrar a gente das mãos dos romanos, aquela coisa toda, e ele morreu, e já fazem 3 dias e falaram que ele ia ressuscitar, e não ressuscitou, mas algumas pessoas falaram que ele ressuscitou, e a gente não acredita nisso. Já falamos sobre isso, está lá no nosso canal do YouTube, para você acompanhar essa mensagem. Ela tem como título: como que a gente vive crendo que Jesus ressuscitou, ou crendo que Jesus ainda não ressuscitou? E não só esses homens, mas na minha concepção, e aqui eu quero que você entenda essa nossa introdução, mas me parece que houve um certo ambiente de crise, de fé, depois que Jesus morreu, mesmo depois que ele ressuscitou. Por exemplo, as mulheres, quando chegaram lá, em Mateus 28, elas viram o sepulcro aberto, a pedra rolada, o anjo apareceu, e depois Jesus apareceu e falou com elas. Mas mesmo assim elas ficaram indignadas, embasbacadas, não entendendo o que estava acontecendo, certo? Você percebe depois também que quando os anjos falam, o próprio Jesus fala com as mulheres, ele manda avisar Pedro. Eu acho tão interessante, não é o dia para falar sobre isso, mas parece que Jesus ressuscita e fala para as mulheres: vão aos discípulos avisar que eu ressuscitei, e avisam a Pedro que eu também ressuscitei. Imagina Jesus falar assim: avisa todo mundo que eu ressuscitei. Beleza. Mas imagina para Pedro ouvir: André, avisa todo mundo. E avisa o André lá, sabe o André? O André Simões, que eu ressuscitei. Falei: epa, por que comigo? Imagina a crise no coração de Pedro. Tanto crise que ele saiu, foi fazer as suas atividades, foi voltar a pescar, e Jesus foi até onde eles estavam pescando, no mar de Tiberíades, e ali encontra-se com ele, faz aquele churrasco de peixe, bom cozinheiro que Jesus o era, e aí conversa com Pedro e trata com Pedro naquela porção da Bíblia que você conhece, quando Jesus pergunta: tu me amas? Por 3 vezes. Continuando ali, Jesus aparece aos 11, Jesus aparece por 40 dias, Jesus aparece por várias vezes, e Jesus vai aparecendo, e me parece que Jesus vai chegando perto de alguns que estavam com mais dificuldades de crer que ele ressuscitou. Como o caminho de Emaús, parece que Jesus se aproxima àqueles que estavam a caminho de Emaús, porque Jesus conhecia e sabia que aqueles discípulos estavam com crise de fé naquele momento. E eu me recordo, olhando para esse texto, queria que você abrisse, Caio, me ajudasse, você pode ficar em João 20, capítulo 1, versículo de 1 a 5, Caio, por favor. Uma das últimas aparições de Jesus, e segundo os relatos dos textos, Jesus apareceu mais de 12 vezes nos relatos, mas muitas outras vezes Jesus apareceu. Atos capítulo 1, versículo de número 1 ao 5, por favor, me ajude aí. Atos capítulo 1, travou aí? Vamos lá, me ajuda aí. Pronto. Olha o que diz o texto: escrevi o primeiro livro a Teófilo, relatando de todas as coisas que Jesus começou a fazer e ensinar, até ao dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. E a estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, como muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino. Jesus ficou 40 dias com a gente. Como a gente já falou, o número 40 é um número de preparação, de cuidado, de zelo, e ele aparece muito na Bíblia. E o apóstolo Paulo fala um pouco mais sobre isso. 1 Coríntios, já está aí pronto, Caio, por favor? 1 Coríntios capítulo 15,
versículo 1 em diante. Olha o que diz o texto. 1 Coríntios capítulo 15, deu certo? É isso. Irmãos, quero lembrá-los do evangelho que preguei a vocês, o qual vocês receberam e no qual vocês estão firmes. Por meio deste evangelho vocês são salvos, desde que se apeguem firmemente à palavra que eu preguei. Caso contrário, vocês têm crido em vão. Pois o que primeiramente lhe transmiti foi o que recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras, e foi sepultado, ressuscitou no terceiro dia, e segundo as Escrituras, pode passar, ele apareceu a Pedro, e depois apareceu aos 12, depois disso apareceu a mais de 500 irmãos. Olha quantas pessoas viram Jesus ressuscitado. Mais de 500 irmãos, de uma só vez, e a maioria dos quais ainda vive, pessoas que falaram, eu vi Jesus ressuscitado. Embora alguns já tenham adormecido. Pode passar, Caio. Depois apareceu a Tiago, e então a todos os apóstolos, versículo 8 para encerrar, e depois destes apareceu também a mim, como a um dos que nascera fora do tempo. Quando Paulo usa essa última expressão, apareceu a mim, ele está dizendo sobre o caminho de Damasco, que Jesus apareceu a ele fora do tempo, porque ele não estava naquele lá, e Jesus já tinha ressuscitado, e já tinha sido assunto ao céu, já era ascensão, já passaram os 40 dias, então por isso que ele diz essa expressão, fora do tempo. Ou seja, até Paulo, você percebe que Jesus apareceu por várias vezes, e engraçado que a cada pessoa que Jesus aparecia, eles tinham uma reação diferente. Alguns ficaram espantados, alguns ficaram com medo, alguns apreensivos, alguns felizes, alguns ficaram tristes antes dele aparecer e ficaram indignados quando ele apareceu. Inclusive os soldados. Quando Jesus ressuscitou, alguns soldados, diz o texto, que ficaram indignados, e os homens começaram a fazer algumas coisas interessantes, inclusive falar que Jesus foi roubado, ou que o corpo de Jesus foi roubado, e essa informação até hoje eles soltam. Mas no livro de João, no capítulo 20, a partir do versículo 19, se você puder na sua Bíblia agora comigo, tem um texto que fala de uma aparição de Jesus, dizendo assim, vem comigo, capítulo de número 20, versículo 19, ao cair da tarde, daquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, por causa do medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio deles e lhes disse, paz seja convosco. E dizendo-lhes então, mostrou as mãos e mostrou o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor Jesus. Disseram-lhe, pois, Jesus outra vez, paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isso, soprou sobre eles e disse-lhes, recebei o Espírito Santo. E se de alguns perdoardes os pecados, ser-lhe-ão perdoados os pecados. Se retiverdes, serão retidos. Aqui nós temos uma das primeiras aparições de Jesus num conjunto coletivo, onde ele está numa casa e os discípulos estavam ali. Quando ele diz discípulos, ele diz os apóstolos e mais outras pessoas, tudo na casa. Jesus aparece, paz seja convosco, conversa com eles, e de repente, faltava uma pessoa nesse encontro. Olha o que diz o restante do texto, 24 agora. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Perdeu a festa. Estávamos todos nós, Sandra, mas Tomé não estava. Estávamos todos nós, mas o Tomé não estava naquele dia. E aí, naturalmente, a gente fala como falamos para as outras pessoas, cara, tu não imagina quem apareceu. Jesus de Nazaré veio até nós. É isso que eles dizem, olha ali. Disseram-lhe então os outros discípulos, vimos o Senhor.
Ele apareceu para nós. Mas então Tomé lhes respondeu: se eu não vir as mãos, o sinal dos cravos, e se eu não pôr a mão do seu lado, eu não puder pôr a mão no seu lado, de modo algum eu acreditarei. Você é Tomé? Eu acho muito interessante porque a história de Tomé, ela é muito conhecida por ser o indivíduo que não acredita. Por exemplo, estamos com algumas pessoas aqui que estão grávidas. Que tal se for menino botar o nome de Tomé? Sim ou não? Um monte de quê? Pastor, vamos ficar zoando com ele na escola. Olha o Tomé chegou, olha o Tomé. Imagina, alguém conhece algum Tomé? Conhece? Eu não conheço nenhum Tomé. Parece que quando a gente ouviu a história de Tomé, o cético, o incrédulo, o homem sem fé, o homem que não acreditou nos seus amigos, o homem que desafiou e falou: não acredito que Jesus ressuscitou, é o pior homem que existe. Parece que a gente olha para Tomé e a gente não gosta de se identificar, pelo fato de nós não termos tanta fé como nós gostaríamos de sermos céticos diante de algumas coisas, mas a gente não se ajeita com o nome Tomé. Mas eu queria que você hoje olhasse um pouquinho para Tomé de uma forma diferente. Já falei uma vez sobre esse texto em outros lugares, em outros momentos, refiz toda essa minha exegese, essas minhas preocupações, e hoje Deus quer trazer algo um pouco diferente para a gente sobre Tomé. Só para você entender, Tomé, o nome Tomé, Toma, que é em aramaico Tomé, ele é utilizado como uma palavra muito comum, que é para gêmeo. Isso quer dizer que Tomé tinha irmãos gêmeos, por isso que ele era chamado de Tomé. Tomé era um judeu, nascido talvez ali em Antioquia, segundo os estudiosos. Sua profissão era um pescador, por isso que várias vezes, inclusive no mar de Tiberíades, ele estava junto pescando. Só não se sabe irmão de quem ele é. Se é de uma mulher que andava com Jesus, se é de alguém que andava com Jesus. Alguns dizem que pode ser irmão de Tiago, o próprio irmão de Jesus, ou seja, talvez irmão de Jesus. Mas isso são elucubrações de compreensões, não muda a essência. O fato é que esse homem, Tomé, morreu em 72 depois de Cristo, na Índia, na região da Pérsia, e diz os estudiosos que Tomé morreu como martírio, e uma das suas ações, ele estava orando de joelhos, e lhe lançaram flechas e espadas enquanto ele orava, e ali mataram Tomé. Só para você saber o final da vida desse homem, já dá para você pensar um pouco diferente sobre Tomé, não é? Ele não é tudo aquilo que a gente acha que ele é. O cara ruim, sem fé. Até porque eu e você passamos por situações difíceis, e aqui eu vejo com muita claridade a expressão de Tomé quando ele diz: se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos e não puser os dedos no seu lado, eu não acreditarei. Deixa eu te fazer uma pergunta sobre isso. Você já teve crise de fé? Sim ou não? Você já teve momentos na sua vida onde você olhou para cima e falou: rapaz, será que isso tudo é verdade mesmo? Talvez você vai ser honesto comigo e falar: não, pastor, misericórdia, blasfêmia, boa. Por que não? Quem de nós nunca duvidou às vezes até da própria ação de Deus? Talvez num momento difícil da vida, onde você foi acometido por um luto injusto. Eu chamo luto injusto quando os pais velam os filhos. Para mim isso é luto injusto, concordo? E quando você tem que velar um filho que tinha toda a possibilidade de ser mais do que a gente como pais, e de repente é ceifado ali, e é um luto injusto, e aí você olha, você pergunta para Deus, no início da sua crise de fé: por que, Senhor?
Fiquei triste uma vez com o desrespeito com a crise de fé, e talvez a gente faz isso sem perceber. Eu me recordo numa cidade, no ABC Paulista, como alguns jovens entraram e mataram alguns adolescentes. Lembram, alunos lá, e mataram um professor que entrou na frente, tal, aquela coisa toda. Eu me recordo de uma jornalista perguntando para uma mãe, e a mãe disse assim para ela: ainda bem que Deus guardou meu filho e ele não sofreu. Nada de errado com essa frase, mas se a mãe do lado estivesse com um filho que acabara de morrer, o Deus guardou dela, por que não guardou o meu então? Por que Deus é bom para você e não é para mim? Por que o mal, inclusive abrindo um pouco filosoficamente falando, por que o mal pega a gente boa e não pega a gente ruim? Se eu te desse uma lista para você colocar pessoas que você gostaria que Jesus levasse para o céu ou para o inferno, enfim, o que eu estou dizendo é pessoas que você queria que Jesus matasse, né? Eu vou falar de forma mais poética, que Jesus conduzisse para o céu e para o inferno. Tinha um monte de gente na sua lista, não tinha? Seja bem honesto. E muita gente que infelizmente faleceu não estariam na tua lista. A gente tem algumas concepções a respeito disso. Por quê? Porque para nós algumas ações do céu sobre a terra é injusto. E essa inconformidade com o que acontece lá, ou com o que Deus faz aqui, e não me diz nada e nem me explica, me deixa em crise. Me deixa meio revoltado com tudo e com... Não, com ele não, porque senão ele vai ficar bravo comigo. Com as pessoas. Aqui que é o resultado da gente entender às vezes, porque nós passamos muitas vezes com crise. 3 semanas atrás, conversando com um dos pais da nossa igreja, ele perguntou: pastor, meu filho está com crise de fé. Eu falei: normal? Pastor, normal, mas ele vai na igreja toda a vida. Eu falei: adolescente tem fase que ele vai enfrentar a crise de fé. Por isso que quando a Bíblia vai dizer, ensina a criança o caminho, só para rapidamente você entender, a Bíblia não fala de criança até 3, 4, 5 aninhos, como a gente tem o ministério, não. A criança no propósito judaico é até 17 anos. Depois ele é adulto, não tem adolescência para o judeu. Não existe isso. Isso é a concepção mais nossa, mais ocidental, não tem essa. Então, o propósito de ensinar é até 15, 16, estourando 17. Fez 18, é maior, agora você se vira, pica-fumo. Palavra do pai para o filho. E às vezes nós hoje ensinamos as crianças o caminho que devem andar, só quando eles são criancinha. Virou pré-adolescente, virou adolescente, que é um momento de dúvida, inclusive do que se crê, por causa de onde se vive, por causa dos amigos, das influências, eles perderam o ensino dos pais, física e presencialmente, inclusive. E aí a gente acaba olhando para as nossas realidades e percebendo que os adolescentes, todos estão cheios de crise de fé, não querem mais Deus. E é o engraçado que o caminho dos pais é o quê? Pastor, meu filho não quer mais ir na igreja, o que eu faço? Não é para você essa resposta, mas eu respondi para esse irmão. Comece você a vir. Talvez ele comece a seguir seu exemplo. Porque eu trabalhei com adolescentes jovens muitos anos, inclusive alguns aqui, né? Foram minhas ovelhas. Tiaguinho, quando você foi para a igreja, Tiaguinho? Você tinha o quê, uns 12 anos? Por aí, né? Tudo isso já, né? Tudo gestão de saco, sabe? Pastor Paulo Júnior, quando eu cheguei em Botucatu, ele tocava sax, quer dizer, tentava na época ainda, né? Tentava. Agora toca, mas na época estudava. O sax era maior do que ele, quase. Ele tinha cabelo, na franja ainda. Paulo Júnior, se você estiver me assistindo aí, te amo, viu? Beijo. Mas era cotoquinho assim, pequenininho, cheio de crise. E era engraçado que os pais chegavam, agora nós temos um pastor para os jovens adolescentes. Como que se fosse assim, agora você cuida da fé do meu filho. E eu várias vezes tive embate lá em Botucatu com os pais, porque parece que os pais fazem igual faz na escola. Agora você educa meu filho, agora você faz isso. E aí joga para a igreja e fala, agora você se vira com a fé, com a crise de fé que meu filho tem. Mas eu aprendi, aí eu respondo assim, começa você vindo na igreja.
Aumentei a minha palavra, Keller, para uma pessoa quando eu disse assim para ela: vamos melhorar a crise de fé do seu filho? Vamos. Então vamos começar a trabalhar na sua crise de fé. Pai, tu é um pai, tu é uma mãe, que olhando para a palavra o crivo vai passar, como é que é? Porque o maior problema da palavra de Deus, quando ela fala sobre os filhos, inclusive lá no livro de Efésios, quando ele vai falar sobre os papéis, ele vai dizer para nós pais, o quê? Pais, não levem os seus filhos ao quê? Vocês lembram disso? Porque ele fala assim: filhos, honra pai e mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Beleza, Jesus falou para nós, os filhos. E para os pais? Pais, não levais vossos filhos à ira. E sabe o que irrita a gente? Seja bem honesto, vou dar só uma palavra do que se irrita a gente. É eu falar que vou fazer e não faço. Vocês acham que os filhos de vocês não se irritam quando vocês falam de Deus e não vivem o que Deus é? Por isso que as crises naturalmente aparecem, mas para alguns elas passam de forma tranquila, para outros parece um tormento essas crises de fé. E quando eu olho para o texto, não só para Tomé, quando ele tem essa crise de fé, eu percebo que as nossas crises, elas acontecem a partir de vários momentos, por causa das circunstâncias da vida, por causa das outras crises que a gente tem, ou mesmo por causa do esfriamento. Apocalipse capítulo 2 vai dizer sobre a igreja de Éfeso, quando o próprio Jesus diz para elas: vocês estão frios porque vocês deixaram o primeiro amor. Então muitas vezes a sua crise de fé é porque você faz tempo que não ora, faz tempo que não lê, faz tempo que não tem uma comunidade para se relacionar, não vive como brasa dentro de um braseiro, e você vai esfriar, naturalmente vai perder a fé. Ou talvez vai começar a não ter base bíblica para fortalecer a sua fé, porque a fé é fortalecida porque você conhece e não porque você confia, e aí você vai titubear e ficar: mas não sei, será que é tudo isso? Contudo, algumas crises nossas, deixa eu colocar aqui para você entender, a nossa crise de fé, às vezes ela surge por outros motivos. Primeiro, por causa das crises, segundo Colin, crises existenciais ou circunstanciais. Por exemplo, às vezes uma ameaça repentina, inesperada, a morte de alguém, uma doença, o desemprego, bater um carro naquele dia, tudo isso às vezes projeta, mexe com a gente e a gente fica em crise. E às vezes essa crise não passa, toma mais tempo que o normal da gente, não é? Atendi uma pessoa em Sorocaba uma vez que ela perdeu o pai há mais ou menos uns 15 anos. E até o dia que eu conversei com ela, ela ainda vivia remorsos, problemas. Sabe como parece que não largou o pai? A crise da circunstância, da crise acidental que surgiu e arrancou seu pai da família, até hoje não foi superada. A segunda crise é a crise do desenvolvimento. Crise do desenvolvimento por quê? Porque todo corpo tem um curso e todo curso é um desenvolvimento. Nós crescemos, eu já não sou mais como eu era em 96, como eu não era em 2000, eu estou crescendo e você também está. E como crescendo que somos, inclusive para você pai, que não sabe como funciona a palavra adolescente, a palavra adolescente no original é adolecer, que quer dizer separada, crescer com dor. Porque ora você fala para o adolescente: você já não é uma criança, você é um homem. Aí conforme ele faz uma coisa, fala: mas é coisa de criança que você está fazendo? Então ele fica em crise. Ele começa a ver o corpo se formando, ele não sabe para que serve algumas coisas, começa a perguntar: para que se mexer nessas coisas aí, moleque. Pronto, aí, acabou. É do mal, é demônio que está pondo as coisas no moleque. E a gente não consegue lidar com esses problemas com a criança, com o adolescente, porque a gente não entende que as crises do desenvolvimento vão acontecer com a gente. Por exemplo, quando você foi a primeira vez para a escola, você não tem problema? Não, pastor, foi de boa, então tá bom, ótimo. Mas outras vezes, outras áreas do desenvolvimento da sua vida, você passou. Vai ter que casar, e agora? Meu Deus, crise. Tem que mudar de emprego, meu Deus, crise. Vai ter que viajar, meu Deus, vou ter que mudar de trabalho, vou ter que viajar, mudar longe, agora como é que eu faço? Crise. E muitas vezes essas ações, esses cursos do desenvolvimento, a gente vai vivendo, a gente vai aceitando ou não, a gente vai assimilando ou não, e isso entra em crise.
A minha última crise agora é que eu não estou conseguindo mais fazer com que o futebol que eu apresentava antigamente fosse o mesmo, Lucas. A minha crise é que os meus pés estão mais longe do meu cérebro quando eu era adolescente. O que eu falava, Zé, a bola brincava no pé. Hoje eu faço aqui, eu sei o que tem que fazer, mas o pé não vai mais. O restante do corpo não acompanha mais. É uma crise, porque eu falava, Jesus, mas eu brincava, eu corria agora. Essa bola eu não errava nunca. Crise. Esse rapaz mas não dava um nesse jeito de mim, de jeito nenhum. Crise. Mas é crise do desenvolvimento, estou ficando velho. A idade está chegando para todos nós. Como disse a minha esposa, logo eu tenho que usar óculos. Daqui uns dias eu vou ter que pôr óculos aqui, porque eu estou precisando mesmo, mas eu estou relutando, né, meu anjo? Mas já, nossa, pastor, está de óculos. É crise. Chegou. E a terceira e última é a crise existencial. Aqui surge quando nós somos forçados a enfrentar algumas verdades perturbadoras. Como, por exemplo, quando teu pai morre. Quando tua mãe morre, você tem que enfrentar uma verdade onde você não vai vê-los mais. Onde talvez essas crises existenciais fazem parte de você olhar um exame e perceber que você tem uma doença incurável. Ou talvez faz parte dessa crise existencial que nós às vezes somos acometidos quando nós somos rejeitados num relacionamento. Ou talvez quando a viuvez para perto da gente. Né, Paulo? Seu próprio pai. Que crise. Ou talvez quando a gente vive momentos da vida onde a gente olha e fala, poxa, cadê Deus? E todas essas crises, quer sejam crises circunstanciais, quando acontece um acidente, quer sejam crises de desenvolvimento, por que Deus me fez assim? Quer sejam crises existenciais, por que Deus não cuidou de mim? Todas elas vão se projetando, moldando, e ela vai encostar na nossa fé. E vai incomodar a gente com relação ao que a gente crê. E a grande dificuldade que eu gostaria que você tivesse, que você entendesse, que nós temos melhor, é que essa ação de se encostar numa crise de fé, para muitos tem sido o final da história, e não uma possibilidade diferente de viver. Porque eu olho aqui para Tomé e percebo que Tomé estava definitivamente em crise de fé, talvez circunstanciais. No caso do acidente, ele não sabia que Jesus morreria, tanto que ele ia viver com Jesus um bom tempo. Jesus morreu, falou, oh, caramba, e agora? Talvez crise de desenvolvimento, porque era o processo de Jesus e ele precisava crescer e agora já não era talmidim, mais um discípulo, agora é o mestre. E agora perdi o mestre, o que eu faço? Crise de desenvolvimento de Tomé. E aí chega Tomé e ele é encarado como a morte de Jesus. E dizem que Jesus ressuscitou e Tomé fala, não, eu já tenho crise demais na minha vida. Mas uma eu não vou superar na base da fé. Ou eu pego na mão dele, ou eu relo do lado dele, ou eu não vou crer. Eu não aguento mais essa crise de fé. Só que o que a gente olha para o texto, a gente percebe, não só para Tomé, mas para a Bíblia inteira, que vários homens duvidaram do céu. Vários homens tiveram crises. Jeremias teve crise de fé. Jonas teve crise de fé. Jó teve crise de fé. Peguei os 3 J's para você nunca esquecer deles. O Jeremias, Jonas e Jó. Jó passou pelas 3 crises: desenvolvimento, existencial e crise acidental. Passou pelas 3 crises na sua vida. Leia o livro de Jó para você ver. E ele se perguntava, e aí? O próprio salmista Davi passou por essas crises, e no tempo da sua crise, ele mesmo olhava para o céu e falava, onde está o meu Deus? Cadê o Senhor? O que houve? Por que o Senhor não se apressa a acudir-me? Por que o Senhor está demorando? O que está acontecendo? Crise de fé. E no Novo Testamento nós temos mais alguns aqui em respeito de crise de fé. Judas teve uma crise de fé. Mas infelizmente ele não soube lidar com a sua crise de fé e tirou sua própria vida. Pedro também teve uma crise de fé. Porque quando perguntaram para Pedro,
várias vezes, no caso, 3 vezes. Você conhece ele, né? Você é igual a ele, você fala igual a ele, você andava com ele, você senta igual a ele. Não, não conheço esse homem. E na última vez ele fica até bravo com a mulher. Crise de fé. Você negar aquilo que você tem, está com crise no relacionamento com Jesus. E por último aqui temos Tomé, quando ele diz: eu não creio. E eu me recordo, o filho do Piper, Bárbaras Piper, acho que o nome dele é isso, filho do John Piper, ele tem uma das suas ideias muito interessantes. Ele fala sobre Marcos capítulo 9, quando um pai tem um filho, e esse filho está endemoniado, e esse homem chega para Jesus e fala para Jesus curar o filho dele. E Jesus pergunta para ele: você tem fé para fazer isso? Ele responde exatamente a seguinte expressão: eu creio, mas me ajude na minha falta de fé. Olha que gangorra. Eu creio, mas não creio. Eu creio, mas não creio do jeito que você acha que eu creio. Eu creio mais ou menos. Eu não sei como é que eu creio, mas eu creio. Então, já que eu não sei como é que eu creio, dizendo que creio, ajuda na minha falta de fé, Jesus. E aí eu me recordo de alguns textos. Eu queria que você olhasse no texto da palavra. Evangelho de João, capítulo 16, Caio, por favor. João 16, versículo 33, olha o que diz. Jesus falando sobre as nossas crises. Eu disse essas coisas para vocês crerem em mim, e em mim vocês tenham paz. No mundo onde vocês vivem, vocês vão ter aflições, crises, problemas, perturbações. Contudo, tenham ânimo. Ou seja, não se entreguem pela crise, porque eu venci o mundo. Ou seja, Jesus está dizendo bem claro para nós que a crise, além de fazer parte da nossa estrutura de formação, ela também faz parte da nossa estrutura de transformação que Deus usa para mexer com a gente. Agora, a forma com que a gente lida com a crise é que muda o resultado de tudo isso. Olha outro texto, quando Paulo fala em Filipenses capítulo 4, por favor, Caio. Filipenses 4, versículo 10 em diante, olha o que diz. Alegro-me grandemente no Senhor, porque finalmente vocês renovaram o seu interesse por mim. De fato, vocês já se interessavam, mas não tinham oportunidade para demonstrá-lo. Olha o restante do texto. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois eu aprendi a me adaptar a toda e qualquer circunstância, toda e qualquer crise. Pode passar, Caio. Eu sei o que é passar necessidade, mas eu também sei o que é ter fartura. Eu aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Olha a circunstância que ele coloca. Versículo 13, Caio. Tudo posso naquele que me fortalece. Só para você, antes da gente aprofundar e entender, quando Paulo está dizendo tudo posso naquele que me fortalece, ele não está falando que ele pode, eu posso comprar aquilo lá, eu posso ser vencedor. Não, ele está falando, você pode passar por qualquer coisa. Tudo posso, ou seja, eu posso passar por qualquer coisa. Eu posso ter crise de fé, eu posso ter crise existencial, eu posso ter crise acidental, eu posso ter crise circunstancial, eu posso ter crise de transformação, eu posso ver assim, não tem problema, tudo posso passar, mas em tudo que eu passo, eu me escoro, eu me acerto, eu me alinho naquele que me fortalece, que é Jesus. O grande problema da gente, às vezes, olhar para esse texto e falar, não, eu vou vencer. Não, o texto não está dizendo que você vai vencer, está dizendo que você é fortalecido pela graça de Deus em ti, para você enfrentar qualquer situação, porque você vai ter que enfrentar qualquer situação. Mas, infelizmente, a gente às vezes olha para tudo isso e acha que a crise é castigo de Deus. É algo ruim de Deus. Separei uma frase aqui de Albert Einstein. Quando ele foi chamado a refletir sobre a vida nas suas crises, ele disse assim, preste atenção. Não pretendemos que as coisas mudem, se sempre fazemos a mesma coisa. A crise é a melhor bênção que pode ocorrer com uma pessoa. E talvez, por que não dizer, com o seu país? Porque a crise sempre traz progresso.
A criatividade nasce da angústia, como um dia nasce da noite escura o lindo e maravilhoso raiar do sol. É na crise que nascem as invenções, os descobrimentos e as grandes estratégias. Quem supera a crise, supera a si mesmo, sem ficar superado. Mas quem, preste atenção nessa parte, quem atribui à crise os seus fracassos e penúrias, violenta o seu próprio talento e respeita mais os problemas do que as soluções dos problemas. A verdadeira crise é a crise da incompetência. Sem crise não há desafios. Sem desafios, a vida é uma rotina monótona. Uma lenta agonia que nos acomete. Sem crise não há mérito. É na crise que se aflora o melhor que cada um de nós pode ser. Albert Einstein, os caras top aí para a gente ouvir. E ele não se utiliza da Bíblia, mas a Bíblia várias vezes vai falar sobre essa mesma circunstância, quando nós ouvimos e percebemos o próprio livro de Tiago. Por favor, Caio, Tiago capítulo 1, versículo 2. Olha o que Tiago vai dizer para nós, para a gente entender sobre a crise. Olha lá. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de vocês passarem por diversas provações, crises, dificuldades. Esse rapaz está de brincadeira, você não acha? Ele está falando para nós assim, ó, fiquem felizes. Volta lá, Caio. Fiquem felizes, meus irmãos, fiquem alegres. E não é só alegres, fiquem com grande alegria, ou seja, fiquem com regozijo, que é a grande alegria. Quando vocês olharem e falar, poxa, eu estou passando por umas crises. Aleluia por isso. Ô irmão, que isso, é que você não sabe a crise que eu estou enfrentando. Mas é ele que está dizendo, não sou eu não. Mas olha por quê, olha o versículo seguinte, Caio. Pois vocês sabem que a prova da sua fé, porque a crise vai produzir prova da sua fé, ela vai produzir perseverança como resultado. Versículo seguinte, Caio. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros. Olha o que a crise vai produzir na gente: maturidade e integridade, sem que falte a vocês coisa alguma. O que o texto está dizendo, e que a Bíblia toda, e Jesus nos orienta a isso, é que crise faz parte da minha e da sua existência. Não sei se você está vivendo hoje uma delas. Não sei qual, existencial, não sei se é a de adaptação, ou não sei se é a acidental, mas todos nós passamos por crise. Mas como é que você passa por ela? Por isso eu quero tirar as verdades para a gente levar para casa. Olhando para o texto de Tomé, eu percebo que a primeira verdade que a gente precisa guardar é que o momento de fraqueza não deve nos definir. O momento de fraqueza não deve definir a sua vida. Tomé foi fraco, sim, devemos concordar. Mas quando você olha para a vida de Tomé antes da morte de Jesus, lá no livro de João, capítulo 11, quando Jesus vai retornar para Jerusalém, depois de sair de lá, porque eles queriam brigar, matar Jesus, Tomé é o primeiro que diz para todos ali, não foi outro, ele diz, vamos voltar com ele para lá, porque se a gente tiver que morrer, a gente vai morrer com Jesus. Então, antes de Tomé ter essa crise de fé, ele era um ótimo, maravilhoso companheiro do Mestre Jesus. Talvez se Tomé não tivesse o estereótipo que nós temos e ficamos até hoje, você colocaria o nome do teu filho de Tomé, porque ele era o cara corajoso. Se você soubesse que Tomé morreu como morreu, ajoelhado com uma flecha e depois com faca, orando no tempo de oração, você fala, pô, esse homem é homem de Deus. Mas o grande problema, e não é só com Tomé, mas todos nós fazemos muito disso, nós alinhamos as pessoas por aquilo que ela erra e não por aquilo que ela faz. A pessoa pode fazer muitas e muitas coisas boas, a mim, a você, muitas coisas maravilhosas, e ela faz uma coisa errada, você fala, errou. Eu sei disso na minha pele.
Eu te visito ou te dou atenção, ligo para você e falo, mas um dia que eu não te mando mensagem, pastor, não gosta de mim. Eu olho e falo assim, ô Jesus, me leva para casa. Você também não passa por isso? Você faz tanta coisa boa para o seu esposo, para a sua esposa, aí você faz uma coisa errada, mas você é sempre assim, você nunca me faz isso, você nunca faz nada. Nós somos naturalmente assim, nós não olhamos para o contexto completo, nós olhamos para aquilo que é ruim, para ruim. E essa política nossa está deixando a gente expert nessas palhaçadas, né? Como a gente não consegue enxergar o globo, a estrutura de vida maior, a gente só um ponto, é aquilo ali, ó. E a gente está fazendo isso junto com as redes sociais. Me recordo de uma lenda árabe que dizia, e aqui para a gente pensar um pouquinho sobre a nossa natureza, que dois amigos estavam caminhando, fazendo uma boa, grande caminhada na mata, e os dois amigos tiveram uma discussão. E depois que discutiram, o rapaz maior acabou batendo nele, na briga bateu nele, e ele escreveu ali, numa areia perto dele, hoje o meu melhor amigo me bateu no rosto. Aquele rapaz, o outro, olhou e falou, o que, né? Passado alguns momentos depois, finalzinho da tarde, eles foram se banhar no rio, e de repente aquele rio tinha um lugar onde ele recebeu e era mais fundo. E aquele jovem começou a afundar, e aquele amigo dele foi lá e conseguiu socorrê-lo. E aí a mesma coisa, aquele jovem pegou dessa vez uma pedra, e em vez de riscar na areia, hoje o meu melhor amigo me bateu no rosto, na primeira vez, ele pegou uma pedra e escreveu na pedra, hoje o meu melhor amigo me salvou. E aquele amigo ficou indignado, falou, mas por que não tinha areia? Por que você fez assim? E aí ele responde na sua frase, é porque as coisas ruins que alguém faz para mim, eu coloco escrito na areia, para que quando o vento do esquecimento passe e leve embora, eu não me acorde mais disso. Mas as coisas boas eu escrevo na pedra, para que nada tire, e eu sempre recordo do que ele fez por mim. A gente precisava fazer melhor isso. Olhar para as nossas crises e perceber que é só um momento, vai passar. Olha para todo o tempo que você viveu sem crise, e Jesus cuidou de você, Deus cuidou de você, e é só uma crise, você está olhando e fala, mas Jesus não me ama mais. Te ama, irmãozinho, relaxa, é só um momento, não viva a tua vida a partir de um ângulo que você está enxergando fechado. Olha a tua vida de um ângulo maior que Deus tem para você. E talvez aqui vá para nós também uma ideia para a gente pensar também, não só a respeito da minha e da sua crise, mas dos outros. Talvez os nossos relacionamentos são conturbados com as pessoas porque nós fazemos exatamente isso com os outros. Se faz uma coisa errada, já não presta, se até cancela, não é assim que faz? Só é bom para você quem faz coisa boa para você. Quem não faz nada de bom, ou quem fere, ou quem erra, ou quem diz uma verdade a seu respeito, ou para você, já não te presta para ser amigo. Não sejamos contaminados com isso, queridos. Lembre-se disso. Por favor, guarde isso sempre no seu coração. Um momento de fraqueza não deve nos definir. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Choro faz parte da vida. A própria palavra de Deus vai dizer que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Segunda verdade para você guardar: trate da forma correta a sua crise. Pastor, tem gente que trata a crise de forma errada? A maioria de nós. Às vezes não sabendo lidar com a crise, não tendo maturidade com a crise, a gente faz de qualquer jeito. Briga com o céu, briga com os irmãos, e vocês vão concordar comigo, quem mais sofre quando a pessoa está em crise é a família, né? Porque segundo alguns especialistas, dizem que há um senso no nosso cérebro de que quem está perto da gente vai nos perdoar sempre. Por isso que quando seu filho quebra um prato na sua casa, você briga, e quando o visitante quebra um prato, você fala, fica tranquilo, acontece.
Já aconteceu isso comigo, apanhei no final das contas, mas eu falei, mãe, por que você trata ele assim na mesa, né? Adolescente. Aí mamãe falou, não filho, mamãe vai tratar igual, tá. A hora que eles foram embora, mamãe tratou igualzinho, tratou da outra vez. Apanhei, largado de ser bocudo. Aprender a falar a coisa na hora certa. Mas a gente faz isso. A gente às vezes, por causa da crise, a gente não reage da forma certa. E eu olho para o texto e eu percebo que Tomé fez do jeito que a gente deveria fazer quando está em crise com Deus. Primeira coisa que ele fez dentro dessa questão de fazer da coisa certa: abrir o coração e ser sincero. Eu imagino, por que a gente não é sincero se Jesus conhece o teu coração? Eu imagino, por que você não pode ser sincero se o Salmo 139 diz que antes mesmo da tua palavra chegar na tua boca, Deus as conhece tudinho. E a gente faz as nossas orações, Senhor, não estou tão bem, mas o Senhor é bom. Você não queria falar isso. Você queria dizer, Senhor, não estou bem não. O que está acontecendo? O céu parou? O Senhor esqueceu de mim? Pastor, mas isso é um absurdo. Então é absurdo que Jesus falou. Eli, Eli, lama sabachthani. Olhou para o céu e falou, Deus meu, o que aconteceu? Parou aí? Me abandonou? O que houve? Olha que blasfêmia que Jesus disse. Não poderíamos pensar assim? De um ponto de vista religioso, talvez até seja. De um ponto de vista humano, era Jesus colocando para o céu a sinceridade do seu coração. Isso que Tomé fez. Se eu não colocar a mão do lado dele, se eu não pegar a mão na mão dele e ver os buracos dos cravos, eu não vou crer sinceridade no que está vivendo. Talvez as suas redes sociais é o maior instrumento da sua hipocrisia, da tua crise. Se eu olhar as redes sociais dos irmãos aqui, a maioria de nós aqui, fala, nossa, está uma benção, não precisa nem de visita. Pastor, nem me visita? Ué, mas você só está aí, a rede social está mostrando essas coisas, como é que eu vou visitar? Você está de boa. Por quê? Porque nas redes sociais a gente não abre coração, a gente usa máscaras da incredulidade, a gente usa máscaras, não essas que a gente usa, mas as máscaras, você entendeu? E a gente vive aquilo que a gente não é. A gente aprende com Tomé a primeira verdade: abra teu coração. Primeiro passo para você sair da crise: abra teu coração para Jesus. Nem que você não consiga falar, Deus tem a capacidade, por isso que Ele fala que o Espírito Santo intercede por nós, de saber que quando nós estamos em crise, a gente não leva em consideração o que a gente fala. Não sei se você já fez isso, esse exercício de casamento, mas tem vezes que eu estou mal, minha esposa releva o que eu falo. Tem vezes que ela está em crise e eu ouço e relevo o que ela fala. Não foi ela, foi a crise que produziu isso a falar. Jesus também tem isso. Abra teu coração. Chora se for preciso. Eu não sei o que falo, então fique lá olhando, chorando e perto dele. Mas abra teu coração. A segunda verdade: abra teu coração, mas esteja rodeado de pessoas certas. Porque Tomé não saiu gritando na rua, Jesus, eu não acredito. Ele não pôs nas redes sociais, não acredita em Jesus. Instagram, se eu não ver, cadê cruz? Não fez nada disso. Mesmo que não poderia fazer, mas ele não soltou o seu sentimento, não soltou a sinceridade do seu coração, não soltou aquilo que ele vivia para todo mundo. Ele soltou no grupo de amigos, de irmãos, de intimidade que estavam sempre com ele. E para isso que serve igreja para nós hoje. Para você abrir o seu coração para as pessoas certas. Não para qualquer pessoa, como eu brinco às vezes para alguns irmãos e irmãs, não abra seu coração num salão de cabeleireiro, minha irmã. Nada contra salão de cabeleireiro, cadê Noeli? Viu, Noeli? Vão ao salão de cabeleireiro, façam o corte do cabelo, saiam de lá lindas, maravilhosas. Mas você não precisa abrir teu coração lá, porque ali talvez não tem gente que tem capacidade de te ouvir, nem de falar algo para você. Ou melhor, tem gente que vai fazer o contrário, e você abre, elas vão te conduzir a um caminho que não era para você ir. Roda de amigos, amiguinho de futebol, qualquer lugar. Tenha consciência de que quando você for abrir o seu coração, abra para as pessoas certas.
Pastor, mas eu não tenho muitos amigos assim. Então talvez está na hora de você começar a ter melhores amigos. Essa semana, inclusive, brincando com um amigo, eu falei para ele assim: querido, está na hora de você colocar um pouco mais de esterco na nossa amizade, porque a nossa florzinha de amizade está morrendo. Só eu que ponho. Sabe por que talvez você não tenha muitos amigos? Porque você fica esperando ser amigo. Que tal você ir ao encontro desse ser amigo? E a terceira e última ideia, sobre lutar a respeito da crise. A primeira, abrir o coração. A segunda, abrir o coração para as pessoas corretas. A terceira, lute com elas, com as suas dúvidas, com as suas crises, até resolvê-las. Aqui vai uma dica muito importante: não bota um pano, não bota alguma coisa e fala, não, depois eu vejo, que isso vai ficar, e quando o tempo passar e ela voltar, vai carcomer o teu coração. Eu fico imaginando a crise que Tomé passou, e aqui diz o texto, no restante dos versículos, que depois de 8 dias, olha o que diz o texto, passado 8 dias, versículo 26, estavam outra vez ali, reunidos os discípulos, e Tomé estava com ele. Passaram 8 dias, para Tomé ser aliviado da sua crise. Crise tem prazo. E talvez naquele tempo ele ficava, poxa, Jesus veio, eu queria ver, Jesus veio, eu vou onde que ele estiver, onde que está Jesus, alguém falou de Jesus, eu vou. Ele ficava naquela loucura para saber, para resolver o seu problema, a sua crise, lutar até o final, para a gente resolver as nossas crises. Mas a dificuldade que eu vejo muitas vezes é que às vezes nós tomamos a crise de fé como um amuleto para a gente ficar bravo com Deus. Conheço muita gente que por causa das suas crises não resolvidas de fé, são desigrejados, porque, não gosto mais de igreja. Não resolve as crises com a igreja. Não gosto mais de Deus, não resolve a crise com Deus. Por isso, queridos, para a gente finalizar, o momento de fraqueza não define quem nós somos. Trate de forma correta a sua crise. Abrindo o coração, sendo sincero, abrindo o coração para pessoas corretas e lutando até o final para resolver as suas crises. Até porque quando esse homem queria resolver a sua crise, sabe quem apareceu para lhe ajudar? Jesus. E quando você olha o texto, versículo 27, diz o texto que Jesus, olha lá, estava Tomé, e estando as portas trancadas, veio Jesus, pôs-se no meio deles e fez a mesma coisa que fez sempre: paz seja convosco. E então dirigiu-se a Tomé e disse: vem cá, pode tocar aqui. O que Jesus está ensinando a gente é que Ele deseja que a nossa crise se encerre, é que Ele deseja que você seja curado, Ele deseja que você seja curado das suas crises, dos seus momentos difíceis da vida. Não é para o tempo todo. O choro dura a noite. Tomé durou 8 dias. Quanto tempo você está nessa crise? E talvez porque o terceiro ponto é muito importante a gente aprender e finalizar. Trate de forma correta a sua crise, mas contudo, comporte-se como alguém ensinável. Sabe por que a gente precisa ser ensinável? É uma das qualidades mais difíceis de se encontrar no ser humano hoje. Pessoas ensináveis. E uma das forças de não sermos ensináveis é a gente não ficar em silêncio e quieto quando o outro explica as coisas para nós. Conhece alguém assim? A pessoa está explicando, você diz, inclusive filhos da paz: não, eu sei. Vai lá e faz tudo errado, cara. Ensinável é aquele que escuta, assimila, ouve, pondera e depois faz. E por que eu vejo que Tomé é ensinável? Porque nos versículos seguintes, olha o que Jesus diz: e logo disse a Tomé: põe aqui o dedo e coloque nas minhas mãos, chega também ao meu lado e coloca do meu lado, e não seja incrédulo, mas seja crente. Ou seja, Jesus dá uma bronca em Tomé. Beleza, está em crise Tomé, maravilha, vamos tratar a sua crise. Jesus abre o coração para Jesus, mas depois de tratar a crise, o que Jesus faz com ele? Vamos trabalhar, porque você não precisa ficar assim não, meu rei. Você tem que crescer,
Não pode ficar do mesmo jeito, mesmo resultado, mesmas crises de fé de adolescente, mesmas crises de fé de jovem. Não, agora você cresceu, você é casado, você é homem de família. Crises outras vão aparecer, então vamos preparar para lá. E aí quando Jesus diz para ele, a primeira chamada que Jesus diz para ele: não seja incrédulo, ou seja, esse comportamento seu, tudo bem, eu vim aqui para ver, para te ajudar, mas você não precisa viver assim mais. E olha o que Jesus diz mais. Respondeu-lhe Tomé, então, a Jesus: Senhor meu, Deus meu. Quando ele diz isso, é uma expressão judaica dizendo assim: me submeto e me rendo ao que o Senhor é. Aqui está a expressão de ser ensinável. E quando ele diz ser ensinável, é o que Jesus diz para ele: porque me viste e creste. Bem-aventurado aqueles que não viram e creram. O que Jesus estava dizendo para Tomé é a seguinte expressão: crer é melhor do que ter crise. Espero, Tomé, que da próxima vez que a gente se encontrar, você creia. Porque você aprendeu que não funciona desse jeito. E eu me recordo claramente, quando Jesus, no livro de Mateus, ele vai falar sobre isso com a gente. Mateus capítulo 11, Caio, por favor, me ajuda nesse último texto. Mateus capítulo 11, versículo 28, olha o que Jesus diz. Já falei sobre esse texto, você que é da nossa igreja. Venha a mim todos os que estáis cansados, sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Pronto. E olha o 29. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim. Pois eu sou manso e humilde de coração, e vocês então encontrarei descanso para a alma de vocês. Volta o texto, Caio. O primeiro, a palavra original não é exatamente descanso, é alívio. E o segundo é tratativa de descanso. O que Jesus está querendo dizer para nós aqui é que no primeiro encontro com Ele, a tua vida vai ser aliviada, você vai viver mais tranquilo. É como as pessoas falam para mim às vezes: nossa, pastor, depois que a gente conversou foi uma benção. Isso é alívio. Mas quer mudar o jeito de enfrentar a vida? Versículo 29. Tome sobre vocês o meu jugo. O que é? É aquela canga, aquele objeto que Jesus está dizendo que um vai nele e o outro vai na gente. E aquele objeto vai no boi para fazer o quê? Com que o boi mais forte conduza o boi mais fraco. E os dois façam a mesma coisa. Jesus está dizendo o que para nós? Pega o meu jugo, que eu sou muito mais forte que você, e anda comigo. E ele diz na palavra: e aprendam de mim, ou seja, seja alguém ensinável. Caso contrário, você vai viver em crise, em cima de crise, atropelando em crise, entrando em buraco de crise, e não vai conseguir sair de crise, porque o problema não é a crise, o problema é você que não sabe viver. Por isso aprendei de mim. Por isso, eu finalizo aqui olhando para vocês, para a gente entender o texto lá em João 21, no capítulo 21, versículo 2. Estavam juntos, depois disso tornou Jesus a manifestar aos discípulos junto ao mar de Tiberíade, e foi assim que ele se manifestou. E estavam juntos ali Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais 2 dos discípulos. Onde que Tomé estava? Junto com os discípulos. Em Atos você vê que Jesus apareceu de novo, e onde Tomé estava? Junto com os discípulos. Ele aprendeu a lição. Cara ensinável aprende. Por isso que ele passou aliviado das suas crises e viveu como alguém ensinável. Talvez as suas crises são para dizer para você que você é um cara muito duro, uma mulher muito dura, e por isso que você está patinando. Quando você parar e falar: Senhor, eu não sei, eu não consigo, me ajude, me rendo, Deus meu, igual Tomé fez, Ele vai te ajudar na sua crise. Por isso, para a gente finalizar, ouvir, refletir e agir, quero convidar o Ministério do Louvor que vem aqui para a gente fazer a última canção também. Para você refletir e agir, primeira verdade: não fique desesperados diante das crises. Dias maus fazem parte da nossa realidade. Jesus mesmo disse: no mundo tereis aflições, mas também Jesus disse em Mateus 6,34. Coloca para mim, Caio.
Mateus 6,33 você conhece bem. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas serão acrescentadas. Mas o versículo 34, talvez você não passe muito por ele, quando ele diz: portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta cada dia o seu mal. Vão existir dias maus na sua existência. Não vou orar dessa vez, mas pode ser que essa semana você tenha dia mau. Porque a agenda quem faz não sou eu, é o céu. A grande questão é como é que você enfrenta o dia mau. Como é que você passa pela crise. Segunda verdade para você guardar: não deixe ser definido e não defina ninguém por um erro, por uma falha ou por uma crise de fé. Nossa, aquele irmãozão lá, ele era uma loucura, agora está lá, vai para o inferno. Não presta a boca para demônio não, irmão. Talvez se você chegar e falar: irmãozinho, eu me recordo quando você era uma bênção. O que aconteceu com você? Está precisando de ajuda? Vamos caminhar junto? Terceira e última verdade para a gente guardar: tem uma postura de alguém que é aprendiz. Talmidim, discípulo, ensinável, aprendiz, são todas as mesmas palavras. Porque se a gente não aprender com Jesus, nós vamos ficar crise atrás de crise, e a gente não vai mudar o nosso jeito de ser. Por isso, tem uma postura de aprendiz, para que eu e você sejamos livres das nossas crises, e a gente cresça em conhecimento e graça de Jesus. Salmo 34, versículo número 8. Me ajuda, Caia. 34, 8. Provem e vejam que Jesus é bom. Provem e vejam como o Senhor é bom. Talvez o que está faltando para a gente enfrentar a crise não é crer, é experimentar o que nós cremos. Talvez para sair e entender que Deus é bom, maravilhoso, não está faltando só ver, está faltando provar. Por isso, eu não sei se você gosta de uma boa água igual essa minha, mas Tiago, essa água está uma delícia. Vocês acreditam, sim ou não? Mas talvez um de vós pode dizer para mim: pastor, deixa eu tomar para eu dar a minha palavra. Eu vou dizer para você, você entendeu? O que Deus está dizendo para a gente nessa noite é que não adianta ficar na substancialidade, na superficialidade. Prova que Deus é bom. Experimente você como Deus é bom. Mesmo em meia crise, você vai ver que Deus é bom. Como a gente cantou no momento da canção, do louvor: louve. Está chorando, louve. Está complicado, louve. Só faz isso quem entende que mesmo em meio à crise, Deus continua sendo bom. Tomé, um cara que ensina a gente que passar por crise faz parte da vida, mas que a gente precisa sair dela melhor do que a gente entrou nela.